Olá pessoal, seja bem-vindo à última videoaula de conclusão de curso, que é o professor Ailton Nakata. Estarei falando a respeito de um resumo, só você baixar e dar uma revisada aí, tá? Tem todas as partes bem organizadas do software, então, se caso você tiver alguma dúvida, você pode estar recorrendo a esse conteúdo resumido de revisão, ok? Então tem aí para você baixar, eu acho que no terceiro ou quarto vídeo. E para concluir aqui, eu estarei explicando a respeito de como utilizar algumas dessas ferramentas que a gente tem aqui, ó, na lateral. Seria o lápis, a caneta, o airbrush, o pincel. E como trabalhar separando aí as camadas de cada tom, ok? Então, ó, tendo o esboço, basta que você simplesmente trace uma linha por cima, cria uma nova camada. Essa nova camada ela tem que ser no formato aqui de Lineworks, tá? Não pode ser uma camada normal. Eu trabalho com Lineworks porque depois eu faço todo um trabalho em cima da linha. Então dá uma olhada no jeito que ela fica. Deixa eu só agora tirar o esboço. Bom, então a Lineworks está aqui. Observa que se a gente for aproximar um pouquinho, tem variações de espessura, tá? E isso que deixa o desenho delicado e bonito. Então, tanto para esse estilo que é uma caricatura em mangá, que deixa os olhos grandes, nariz pequenininho, fica mais delicado, você tem que trabalhar essa variação de espessuras, assim você vai ter uma sensação de que você está vendo um objeto real a partir da linha, tá? E depois você trabalhar com separação de camadas. Vamos supor, se eu quiser colocar cabelo, você tem que selecionar a parte do cabelo na Lineworks. Então você vai utilizar essa ferramenta varinha mágica aqui, clicar, ele vai selecionar, vai ficar roxinho, tá? Onde que não foi selecionado, você simplesmente clica que ele vai acrescentar a seleção. E tem alguns pequenos detalhes que ele não vai estar selecionando. Observa aqui, ó. É onde você vai entrar com essa ferramenta de seleção, que seria o selecionador. Você pode trabalhar aqui, ó, o sólido ou o esfumado, tá? Suavização. Vou deixar ele aqui 100% e vou selecionar aqui, ó. Lembrando que eu estou usando uma tablet, tá? Uma tablet que, para quem não sabe, é uma mesa digitalizadora. Ele é sensível à pressão, então a linha em si ela fica fininha, como se fosse um lápis. Então, estou selecionando as partes que faltam. Para me navegar aqui pelo desenho, eu simplesmente seguro a barra de espaço, ele vai virar essa mãozinha. Então, onde que eu posso estar indo em direção às partes que não estão selecionadas, tá? E depois que eu tiver selecionado tudo, basta eu vir abaixo da Lineworks, que ele já vai ficar tracejado. E eu vou criar uma nova camada. Para você criar uma nova camada, clica aqui. Essa camada ela tem que ser normal. Então clico aqui. E posso estar aplicando o tom. Escolho o tom que eu quero. No caso aqui eu vou colocar esse tom aqui. E vou vir com preenchimento com baldinho de tinta aqui. Clicar aqui. Então inicialmente começa-se assim o trabalho, tá? Você separa todas as partes, vai pintando somente o tom predominante, ou seja, o tom que mais aparece no fundo do desenho. E depois você pega e trabalha com, depois que você tiver separado todas as cores, você trabalha com efeitos de tons, como a sombra e a luz, ok? Então esse aqui seria o tom predominante, é o que eu pintei lá. E depois que você tiver separado todas as camadas e não tiver o tracejado, basta você segurar a tecla Ctrl e clicar em cima da camada e ele vai ficar tracejado. É onde você pode estar pintando com o airbrush, no caso, né? Pode estar aumentando a espessura, segurando Ctrl e Alt, ele vai aparecer essa barrinha aqui, ó. Você clica da esquerda para a direita, ele vai aumentar. Da direita para a esquerda, ele vai reduzir. Okay? Você pode selecionar o tom que você quer
e pintar parte do cabelo assim e trabalhar com linhas rápidas para soltar aqui e ele formar essa pontinha. Okay? Ah, mas se eu estiver fazendo com o mouse, bom, com o mouse não dá. Aí você vai ter que criar uma seleção dentro da seleção, que vai demorar um pouquinho mais, mas funciona também. Então tá aí, ó, um exemplo de como fazer a separação dos tons. Se caso você tiver cometido algum erro, dá um Ctrl Z e gira a imagem se for necessário, segurando a tecla Alt barra de espaço, tá? E vai trabalhando aí da maneira que você puder para separar aí a sombra e a luz, belezinha? Então tá um exemplo aí de como fazer o trabalho dentro da seleção, tá? Depois que você tiver acabado é só teclar Ctrl D, que é Deselect, tá? Vou simplesmente agora mostrar como que fica ele em todas as suas camadas aqui, tá? Então aqui, isso aqui eu posso deletar, que foi só um exemplo. Aí aqui eu vou colocando os olhinhos só para a gente ir vendo como que foi separado e como que foi trabalhado os efeitos de luz e sombra. Ó. Então essa camada superior aqui é luz. Vou colocando essas outras aqui. Observa que está tudo separado, justamente para, se caso o cliente tiver que mudar, ou mesmo você tiver que mudar alguma coisa, você pode estar mudando a partir dessa separação. Okay? Vamos supor, o meu cliente não gostou do tom dos olhos. Tá? Para você diretamente no tom dos olhos, basta que você esteja selecionado aqui uma dessas ferramentas de seleção. Aí você segura a tecla de atalho Ctrl e Shift, clica em cima da camada. Observa que conforme eu vou arrastando o cursor, ele vai mudando. Layer 18, Layer 13, aqui dos olhos é o Layer 10. Então clico, ele já vai direto para Layer 10. Okay? É uma maneira de você não ficar procurando aqui. Então ele é bem prático nisso. Pois é só você vir em filtro, tons e saturação, que seria o Hue Saturation, e mudar o tom do olho na matiz. Ok? Então se for verde, ele muda aqui. Se muda a saturação, deixa ele mais verde ainda, deixa menos verde, tá? E a luminosidade, mais luz, menos luz. Ok? Então vou deixar esse verde aqui para você ter uma noção como que era antes, tá? E como que ficou agora. Ctrl Z volta, Ctrl Y refaz a ação. Então tá aí o exemplo. Uma outra dica que seria como eu trabalhar com a Lineworks é o seguinte: quando você for finalizar qualquer desenho, vamos supor que você tenha feito um esboço, você tem que fazer aqui a arte final desse desenho, ok? Então você cria uma Lineworks por cima. Você pode até deixar o tom desse de baixo um pouquinho mais claro para você não confundir. E na Lineworks você pode colocar até um tom vermelho ou verde, a cor que você quiser para destacar bem. Você usa a ferramenta pena, seria o vetor, para você finalizar esse desenho. Okay? Você faz aqui. Você pode colocar a estabilização máxima, que é o S7. Essa estabilização ele corrige o traço, ele demora um pouquinho, fica um pouquinho legado, mas fica certinho. Tá? E a espessura você pode mudar de acordo com a sua necessidade. O legal da Lineworks é o seguinte: depois de concluído, segurando a tecla Ctrl, você pode modificar ele sem ter que ficar apagando várias vezes. Ó. Ele fica perfeito. Para você tirar esses pontos de vetor, você pode tirar com a tecla Alt, tá? Ele tira, e para acrescentar, segurando o Ctrl, você acrescenta mais um ponto e modifica. Então,
é uma mão na roda, pelo menos para mim. Essa é a vantagem do Paint to Sign, ok? Então, usa o vetor unicamente para você criar aí a linha da sua arte final, porque a linha ela tem que ser perfeita. E se você tiver necessidade para você deixar um pouquinho mais fino alguma linha, vamos supor aqui, você queira deixar um pouquinho mais fina essa linha, basta você vir nessa ferramenta pressão e reduzindo a partir dos pontos. Aqui ele vai deixando mais magro a linha ou mais gorda, ok? Então é uma ferramenta também que vale a pena ser utilizada, e da minha forma de ver ajuda muito a deixar perfeito a linha, ok? E é isso aí. Eu acredito que a partir desses conceitos aqui você consegue fazer uma arte final legal. E o último detalhe é como transformar um vetor, uma camada de vetor, em camada de desenho. Basta que você, sempre que você finalizar, você duplique essa camada, tá? Clica com o botão direito aqui. Desculpa, não é o botão direito não. Vai em camadas, copiar, tá? Shift, Ctrl C. No caso aqui eu configurei uma tecla de atalho. Ele vai duplicar primeiro, depois é só você vir em camadas de novo, rasterizar, camada Lineworks. Então aqui você clicando aqui, ó, ele transforma simplesmente em desenho, tá? Agora é desenho. Se eu segurar a tecla Ctrl perto, eu não consigo modificá-lo, tanto que aqui desaparece a pena e só aparece lápis, caneta e airbrush aqui. Então ele trata isso aqui já como desenho. A vantagem do desenho é que você pode vir com um baldinho de tinta direto e pintar, tá? Só tem que tomar cuidado com a transparência aqui, ó. Caso eu deixar a transparência estrito, assim ele vai fechar de uma maneira mais controlada. Aqui tem transparência vaga, então ele vai preencher um pouquinho mais, tá? Se eu deixar selecionado isso aqui, observa bem. Transparência vaga ali vai aumentar o nível de transparência, tá? Ele não vai interpretar essa primeira camada do traço, e é onde que ele vai pintar de uma maneira mais abrangente. Cores diferentes, ele vai diferenciar bem os tons, você vai conseguir pintar. Então, analisa aí sua necessidade. Se tiver que transformar um vetor em desenho, é essa maneira aí, okay? Eu expliquei isso no curso, mas às vezes a gente esquece. Fica aí a dica. Para deletar uma Lineworks, basta você deletar a camada, tá? Fazer delete aqui. Para você arrastar um desenho, ferramenta arrastar essa daqui, ó, mover. Pode mover de lugar, Ctrl T, tamanho. E o resto é o que? Você utilizar aqui, que seria a água, o blur, para borrar. Essa água aqui também dá uma borrada no desenho. Isso aqui é mais para pintura, depois se você tiver pintado, dá um efeito especial pro desenho, tá? Temos aqui uma pintura acrílica, a base da água, uma pintura à base da água. E aqui temos o crayon, tá? Então, testa um pouquinho dessas ferramentas. O airbrush e o pincel aqui são os que eu mais uso, tá? Esses últimos aqui é mais para quem quer fazer uma coisa mais artística. Então, fica aí a dica, testa cada um para você intuitivamente entender a aplicação para cada um deles, ok? O próximo curso que eu terei montando é especificamente voltado para pintura digital. Então vai abranger aí desde o Paint to Sign, como o Photoshop, o Manga Studio, tá? O 4 e o 5. Então se você tiver uma necessidade maior com relação à pintura, fica aí a abertura e o meu convite para que você
também venha a participar do próximo curso, ok? E é isso. Muito obrigado para todos os alunos que têm cursado o curso de Python to Sign. E é isso. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.